Beleza, uma boa noite a todos aqui, todas, todes. Vamos começando, mesmo quem não está online nesse momento, depois vai conseguir acompanhar essa nossa conversa, né? Você tira dúvidas aqui pelas redes onde que a gente vai postar essa gravação. Então, eu já peço licença aqui para quem está online, que a gente vai utilizar desse vídeo, tá, gente? Que nós vamos colocar, vamos publicar, tá bom? Eu sou o Júnior Secon, eu colaboro com a cooperativa lá na parte da gestão da cooperativa. O Zé Renato, nosso companheiro ever, de todas as lutas, está aqui também para falar um pouquinho. E a Cleia, que está o Kelso e a Cleia, que fazem parte do conselho da cooperativa. Cleia, você quer uma fala, alguma coisa, antes de eu começar aqui? Não, queria, né, saudar todo mundo, né, e dizer que a gente continua na luta, né, por políticas públicas. A gente sabe o quanto, é sempre bom lembrar, né, o quanto que o fomento à dança está desatualizado, o quanto que não corresponde à realidade do artista da dança hoje, o quanto que o nosso trabalho está precarizado, né, por conta disso, mas, né, a gente, vamos lá. Vamos lá, né? É o que tem para hoje, né? Eu acho que é importante a participação de todo mundo, importante saber, né, da que tem demanda. E vamos lá, mas importantíssimo a gente continuar na luta, né? Por todas essas articulações que, inclusive, está rolando esse ano, né? A Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, a gente tem uma lei que a gente tentou o ano passado e que está parada lá na Câmara, né? Que eu esqueci o nome, é a lei da dança, né? Enfim, mas vamos que vamos, né? Respirar e continuar caminhando, tá bom? Uma boa noite a todos, vamos lá. Obrigada, queria agradecer a presença do Zé Renato, né? Por estar aqui fazendo, né? Novamente, sempre junto com a gente, trazendo também seu know-how aí com relação aos editais e às leis, tá bom? Obrigada. É isso aí, maravilha. Obrigado, Cleia. E eu acho que sem mais delongas aqui, né, já vamos partir pro tira dúvida, que vai consistir, gente, da gente passar pelo edital, e depois eu acho que quem tiver aqui, se tiver alguma questão, a gente, daí sim, a gente abre o microfone, a gente debate um pouquinho sobre pontos, mas a gente é, vai ser um bate-bola entre eu e Zé aqui, então a gente vai pelos pontos que a gente considera como talvez pontos de atenção, né? Pontos de atenção na hora de estruturar o projeto de vocês aí, que vão submeter a essa edição, que já está acabando, né? As inscrições vão terminar. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, que é exatamente o próprio edital, e eu fui selecionando alguns itens aqui do edital para a gente falar sobre. Então, nós estamos na 34ª edição, né? As inscrições já começaram em fevereiro e terminam no próximo domingo, aqui agora, no próximo sábado, perdão, dia 25. É sempre bom a gente alertar aquela questão de não contarmos, talvez, com a tal da estabilidade das nossas conexões, né? Que tudo pode acontecer e o edital é categórico em dizer em algum momento dele, assim, que eles não se responsabilizam se por falhas de internet, de sinal, a priori, a secretaria ainda não divulgou não sinalizou nada de que haverá uma prorrogação. Então, é bem possível de que isso se mantenha, tá bom? Então, não deixemos tudo para lá para o sábado, final da tarde, por exemplo, né? Vamos tentar ajustar isso ainda até sexta-feira. Se porventura alguém que vai acompanhar esse vídeo a partir de hoje, né, que vai estar postado nas redes, se porventura você não é cooperativado da Cooperativa de Paulista de Dança, aqui a gente tem um tira dúvidas para os seus cooperados, mas será um prazer tê-los vocês como um cooperativado. Então, também depois lá no site da cooperativa, coopdanca.com.br, tem as orientações de como se cooperativar, inclusive há tempo, se porventura assim desejar, de mandar um projeto tendo a cooperativa como representante jurídico. O edital, né, assim, o objeto dele, então, ele vem para atender o artigo 1º da Lei Municipal
que foi a instituição do Fomento à Dança, que é selecionar e apoiar a manutenção e desenvolvimento de projetos de trabalho continuado em dança contemporânea. Aqui a secretaria faz questão de selecionar, deixando em negrito, né, isso, porque no momento da composição, da escrita de um projeto, é fundamental sobre a importância de se comprovar de que se trata de um agrupamento artístico que já tem aqui, né, no seu cerne a pesquisa continuada. E o projeto ele vem como um instrumento para potencializar, contribuir nessa pesquisa que o grupo, que esse coletivo já desenvolve, né? Além disso, é de fortalecer e difundir a produção artística da dança independente, né? Então, aqui ele já faz mais um recorte para garantir esse melhor acesso da população à dança contemporânea e fortalecer as ações que têm o compromisso de promover a diversidade dos bens culturais. Aí eu tenho os objetivos do próprio edital, que eu acho que isso daqui é uma coisa, é um ponto interessante de cada um que for escrever um projeto, né, olhar aqui o que é seu objetivo em termos de edital, né? E é, então, apoiar esses projetos que, de novo, tem um trabalho continuado em dança, com os intuitos aqui de consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades socioeconômicas culturais, pensando, então, nessas várias regiões que a gente compreende das macro-regiões da cidade de São Paulo, né, Zona Leste, Sul, Norte, por aí vai. Então, estimular o desenvolvimento e fortalecimento dessas expressões culturais nesses diversos territórios, uma maneira também de descentralizar e democratizar, então, esses recursos públicos que são canalizados ou destinados para a cultura, né, para o setor cultural, e, sobretudo, reconhecer e valorizar essa diversidade, a pluralidade e a singularidade das produções artísticas da dança, da cidade de São Paulo, mas, nesse caso aqui, em especial, essa diversidade e pluralidade da dança. Okay? Aí a secretaria aqui coloca alguns itens sobre entendimentos do que é um artista, os trabalhadores de cultura, e por aí vai. O núcleo artístico, que é uma coisinha que acaba confundindo, por vezes, o que vem a ser um núcleo artístico e qual é a diferença de uma ficha técnica, por exemplo. Quem é núcleo artístico tem mais pesos do que quem é ficha técnica. Eu acho que a questão nem é isso. Eu acho que o entendimento núcleo artístico são aquelas pessoas que, de fato, compõem esse agrupamento artístico e que são corresponsáveis, né? Eles até colocam aqui, ó, todos os integrantes de um núcleo artístico são corresponsáveis pelo projeto, ainda que uma dessas pessoas responda né, vai assinar, os documentos assinados também por esse representante do núcleo artístico. Zé, toda vez, por favor, é isso mesmo, eu vou abrir aí. Eu vou te levantando a mão quando eu quiser comentar alguma coisa. Não, acho que além disso que você comentou desse aspecto especificamente, há um cuidado que a gente tem que ter, que eu só posso estar em um único núcleo artístico de todos os programas de fomento da Secretaria Municipal de Cultura por vez. Então, se por acaso eu sou um dramaturgista e eu estou no núcleo artístico de um grupo contemplado pelo fomento ao teatro ou pelo Prêmio Zé Renato, por exemplo, e eu sou núcleo artístico, eu não posso estar como dramaturgista num núcleo artístico de um fomento à dança, tá? E cada vez mais, eu não sei nem se a secretaria tem capacidade técnica para ficar batendo esses nomes. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas cabe a nós uma responsabilidade para evitar denúncias, evitar problemas para o núcleo no futuro. Se eu estou no núcleo artístico, em qualquer coisa ligada à secretaria, dos programas de fomento, enquanto eu estou neste núcleo artístico, eu não posso estar em mais nenhum. Posso ser ficha técnica de quantos projetos eu quiser, em outras linguagens, inclusive, mas núcleo artístico um só. É isso. Massa. E Zé, já trazendo uma questão que acabou de acontecer pela Cooperativa Paulista de Dança, um núcleo artístico contemplado na 33ª edição, está na iminência de perder o projeto, porque, tanto que esse núcleo é um único grupo que ainda não recebeu a primeira parcela, todos os demais receberam, mas um núcleo específico não recebeu exatamente porque uma das pessoas constantes do núcleo artístico
Depois que o projeto foi aprovado, barará, identificou-se que uma dessas pessoas também era núcleo artístico de um outro projeto já em execução pela secretaria. Então, assim, não está completamente perdido, porque a gente está no prazo recursal, né? A cooperativa, junto com o núcleo, pode argumentar, embora o próprio fomento já tenha sinalizado que, gente, olha, é direito, óbvio, então vocês têm a fase recursal, mas é um item que é muito explícito no edital de que o proponente ele tem conhecimento por completo do edital, então ele sabe disso, e uma das coisas de saber era de que não se pode ter uma mesma pessoa participando de dois grupos artísticos, né? Foi talvez uma falha de comunicação entre os membros do núcleo, possivelmente não tenha sido óbvio de má fé, longe disso, mas fato é que, quando bate lá, então, pode acontecer o fato desse grupo, por exemplo, na iminência de talvez realmente não executar, porque o contrato vai ser rescindido, né? Para essa edição, a 34ª, então, vai ter um orçamento global de 6 milhões, podendo ser concedido, né, o valor máximo de cada projeto é de R$ 400.000, é de até 400 mil, acho que, então, é uma coisa interessante, porque talvez o meu núcleo, o que eu estou propondo, o meu orçamento não precisa chegar nos R$ 400.000, e está tudo bem, o edital permite que sejam projetos de até 400 mil, diferente, por exemplo, dos editais PROAC que acabaram de ser abertos, e lá nos editais PROAC é dito o seguinte, que se o orçamento do projeto chegar no valor diferente do que é cada eixo lá, né, cada linha, o projeto está automaticamente eliminado, o que não é o caso aqui, né? Então, o fomento permite que sejam projetos de até R$ 400.000. E aqui a gente tem um detalhe importante, né? Porque eles sinalizam de que poderão ser selecionados, na verdade, aqui eles colocam o seguinte, nessa edição serão selecionados, né? Leva a crer que há uma tendência de seleção de 20 projetos efetivamente. Então, se a gente pegar 6 milhões dividido por 20 projetos, dá uma média de R$ 300.000 os orçamentos desses projetos. Eu posso até apresentar, talvez, um orçamento de R$ 400.000, esse meu projeto pode até vir a ser selecionado, mas tem-se uma tendência de que os projetos sofrerão cortes se, porventura, forem selecionados 20 projetos. Para que os projetos pudessem ter esse orçamento de R$ 400.000 mantidos, significa que o máximo de projetos contemplados seria 15, né? 15 vezes 400 dá o tal dos 6 milhões aqui, que o edital é o valor global. Leia, por favor. Não, eu ia comentar que é isso, né? Tem quase todos os editais, em todas, né, as edições tem havido corte, e é interessante quem faz, né, orçamento já prevê isso, né? Você faz um orçamento de que seja de R$ 400.000, mas você já prevê que vai haver o corte. Então, já planejar que isso vai acontecer e já planejar que, se acontecer esse corte, onde seria possível tirar, né? Porque às vezes a gente faz um projetinho tão redondo e dá aquela dó de cortar, né? E é bem complicado mesmo. Isso que a Cleia fala é bom, né? Já sabendo dessas possibilidades, né? De que possivelmente nessa edição haverá cortes nos orçamentos dos projetos aprovados. Então, ter esse horizonte de que em que lugares talvez existe a possibilidade de eu enxugar, né? Se houver esse corte, né? Então, de fato, pensar um projeto já é pensar também nesse lugarzinho, tá bom? Aqui tem esse está até destacado em vermelho no próprio edital, que não pode se inscrever, concorrer a esse edital nenhum órgão ou projeto da administração pública, né? Ok. E o mesmo proponente não poderá realizar mais de uma inscrição nesse edital, exceto, daí aqui a gente vem as exceções, né? Exceto uma cooperativa de dança, né? Ou a cooperativa de teatro, por exemplo, ou uma associação que tenha no seu escopo, no seu estatuto, né, a premissa de que pode representar, né, que é uma junção de profissionais e, portanto, então é uma personalidade jurídica que permite representá-los. E até mesmo porque, no caso de uma cooperativa, há o entendimento de que
embora seja um único CNPJ, os núcleos conduzem e executam trabalhos distintos, né? Então, eu tenho o meu núcleo, que eu pesquiso determinada coisa, o Zé tem o dele que faz uma outra tipo de pesquisa dentro da dança, a Classinha, aparentemente, é a Cleia, e por aí vai, né? Então, esses núcleos não poderão ter mais de, não poderão realizar mais de uma inscrição, tá bom? Então, cada um dos núcleos. E aqui é aquilo, né, que o Zé fez questão de pontuar já logo de início, que é vedada a participação, então, de integrantes de um mesmo núcleo em mais de um núcleo. E olha, e veja, com desclassificação automática de ambos os projetos. E ambos os projetos inscritos, se porventura dois projetos estiverem sendo inscritos nesse momento, mas é o que eu acabei de citar, de que um projeto foi inscrito agora, na edição anterior, mas uma pessoa já estava com o nome num projeto que já estava em execução, o que também, de novo, a gente, né, é bom frisar, não é permitido. Bom, daí aqui é vedada a pré-seleção dos proponentes, representantes jurídicos que têm projetos em execução nessa coordenadoria, com relação, de novo, eles fazem, né, essa distinção no caso das cooperativas. E entende a execução de projetos que estejam sendo realizados aqueles que estão em processo de entrega de prestação de contas ou com prestação de contas ainda não aprovadas ou em análise pela Coordenadoria de Fomento. Então, sei lá, sou um núcleo artístico, acabei de, sei lá, terminei talvez o meu projeto recentemente, mas eu ainda não fiz a conclusão do projeto, que no entendimento da secretaria é o encaminhamento da prestação de contas final. A gente não está falando aqui do relatório, a gente está falando da prestação de contas final financeira, né? Se a gente não fez o depósito dessa prestação de contas para a secretaria, esse projeto, para todos os entendimentos, ele consta como um projeto ainda em execução, certo? Não sei se mudou algo, Júnior, talvez você saiba mais do que eu, mas até um tempo atrás esse entendimento era ter a prestação de contas aprovada. Não era nem entregue, era aprovada. Isso mudou? O que acontece, Zé, daí eu pegando um pouquinho, inclusive, das últimas edições, assim, o que a gente sabe que também a secretaria, o corpo técnico da secretaria não dá conta, essa é a realidade, né? Você pegar a equipe técnica do fomento, ela não dá conta de fazer acompanhamentos de todos os projetos, porque eles também precisam acompanhar em loco as ações, pelo menos uma ação de cada projeto ao longo da sua execução, fazer análise dessas prestações de contas. Então, a gente sabe que a secretaria tem um certo passivo de prestações de contas esperando por análise. O que aconteceu recentemente foi o seguinte: se um projeto estava pré-selecionado pela comissão, a comissão é completamente independente do corpo técnico da secretaria. Então, a comissão faz análise independente. A comissão nem sabe se tem núcleo artístico que está com prestação de contas em aberta, se não fez, enfim, são coisas completamente distintas. Terminou a análise, a comissão terminou a análise, existe, então, um ranqueamento de projetos selecionados, pré-selecionados. E se, porventura, desses pré-selecionados, alguns deles tiveram uma prestação de contas que esteja na secretaria, esperando por uma análise da secretaria, essa análise acontece. E isso não significa que só pelo fato do grupo estar pré-selecionado significa que a prestação vai ser aprovada. Ocorre uma análise da prestação tal qual deve ser. Se porventura tem alguma inconsistência, o grupo fazer os ajustes, tem que responder, tem que justificar, enfim, tem que ser resolvida a aprovação disso e daí segue os encaminhamentos. Não, beleza. Era o entendimento que eu tinha também. Eu tinha isso, mas só que é isso, né? Eles entendem como a prestação de contas aprovada e publicada em Diário Oficial. Diário Oficial. O que eles fazem é, se na pré-seleção tem um grupo agora que está com uma prestação de contas a ser analisada, eles aceleram essa análise e publicação para poder contratar o grupo. Mas isso, o marco porque prestação de há um contas entendimento aprovada, que né? o grupo, vamos pensar, um grupo hipotético, o grupo, em tese, finalizou o seu projeto no momento que ele entrega a prestação de contas. Aí, em tese, a secretaria, tão logo essa prestação de contas chegasse lá, ela teria um prazo X de dias lá para fazer uma análise
Então, se porventura essa pessoa for registrada lá durante um período, aí também não cabe ao penalizar o grupo pelo problema de corpo técnico da secretaria e por aí vai, né? Por mais queridos e empenhados que nós tenhamos lá, né? Thales, Davi e companhia, né? Vinícius e por aí vai. As inscrições acontecem pelo CAPAC, lembrando que a cooperativa de dança, nós temos um manual com orientações lá do passo a passo de como fazer. O próprio CAPAC tem o seu passo a passo também dentro da plataforma, mas uma coisa que é importante é o seguinte, que embora o cooperado utilize a cooperativa como a sua representante jurídica, a inscrição no CAPAC se dá pelo cadastro pessoal, pelo cadastro do representante do núcleo artístico. Aí lá no sistema vai ter um momento que ele vai informar assim, que é tipo o CNPJ do seu representante jurídico, daí vai incluir o CNPJ da cooperativa, que automaticamente vai carregar uma página com todas as informações que já estão dentro do sistema, né? Então, só para dizer que a cooperativa não disponibiliza nenhum link com senha, nada disso, porque esse cadastro é em nome do representante do núcleo artístico, que é essa pessoa que precisa ser cooperativada, por sinal, né? Para daí sim fazer o vínculo lá automático pelo sistema, tá bom? Então, essa parte aqui de anexos, isso daqui eu vou pular, porque isso está super explicadinho aqui e também no manual que a cooperativa tem disponibilizado, tá bom? Então, a gente vai testar mais aos pontos cruciais aqui, né? Então, dentro dos anexos, desde o requerimento da inscrição, lembrando que precisa ter a declaração do núcleo artístico assinado, se porventura esse anexo que está lá dentro de um drive que está disponibilizado também no manual da cooperativa, já tem todos esses anexos pré-preenchidos, só falta colocar o nome dos integrantes, o nome do projeto, por aí vai. E se porventura esse anexo 2 aqui, por exemplo, tiver 2 páginas, é importante, e isso está destacado, inclusive, em vermelho lá na parte do anexo, de que todas as pessoas precisam assinar todas as páginas deste anexo. O mesmo acontece com o item 3, né, o anexo 3 da ficha técnica. Se eu tenho um projeto gigante, que tem, sei lá, 20 pessoas como a minha ficha técnica, é possível que esse meu anexo vai ter umas 2 ou 3 páginas. Então, todo mundo tem que assinar todas essas páginas aí. Júnior, Oi. Se tiver só uma página, também precisa rubricar ou não? Não, porque daí já vai ter um lugarzinho dela lá na assinatura. Já vai ter assinatura. Isso, exato. Tá, obrigado. Imagina. Então, se atentem, muita atenção quanto a isso. E uma coisinha que a secretaria nunca foi uma questão para a secretaria é o lance das assinaturas, que na verdade é uma assinatura colada, né? Então, que a gente nem chama que é assinatura digitalizada. A assinatura que, porventura, é colada, a secretaria ela nunca teve uma questão quanto a isso, tanto que não há em nenhum momento do edital dizendo que não é permitido assinaturas coladas, né? Que geralmente é quando a pessoa faz uma assinatura no papel, tira uma foto e depois, porventura, coloca a assinatura lá. Então, por enquanto, isso não é uma questão, até porque não há um impedimento explícito no próprio edital, certo? Só no PROAC, né? No PROAC tem essa limitação. E o Zé Renato levantou a mãozinha lá. Não, só uma coisa assim, uma coisa que eu tenho feito nas últimas edições em relação a exatamente isso é utilizar esses assinadores eletrônicos validados, tipo Authentic, DocuSign, alguma coisa desse tipo, porque ele inclusive permite eu organizar essa ficha com 3 páginas que o Júnior falou e já marcar para o Júnior assinar e rubricar as outras 2. Então, isso já vira uma coisa que vai pelo e-mail, a pessoa consegue assinar pelo próprio celular, é uma ferramenta que eu acho. Você organiza aquilo pelo PDF, pelo DocuSign, é um negócio que tem sido bastante eficiente e tem uma legislação, que inclusive é uma das que é citada ali na introdução, que é o aceite de assinaturas eletrônicas válidas. Assinaturas eletrônicas válidas têm sido entendida o DocuSign, o Authentic, o PDF, que tem um lugar de assinatura no PDF, lá PDF Maker, e o .gov. Essas 4, pelo menos, todos os editais têm aceito, sem restrição. Ótimo. Beleza, Zé, obrigado pela dica aí.
Ó, aqui está aquilo que eu comentei, né, de que a inscrição implica no reconhecimento pela proponente de que conhece e aceita todos os termos e obrigações constantes nesse edital, né? Portanto, né, isso a gente não precisaria nem dizer, mas vamos lá dizer que a leitura na íntegra do edital, uma leitura atenta, né, ao edital é fundamental, né? Aí nós temos um modelo como deve ser apresentado o projeto, né? Ele é dividido por tópicos, foi uma coisa que aconteceu, sei lá, de algumas edições, talvez de uns 4 anos para cá, mais ou menos, 5 anos no máximo, porque antes era muito aberto, né? Tudo bem que os projetos eles tinham que seguir uma lógica de objetivo, justificativo, plano de trabalho, mas daí vinham os projetos acabavam vindo muito distintos em termos de formato. E isso, querendo ou não, poderia talvez penalizar um grupo, porque não conseguiu organizar de forma orgânica as suas ideias. E daí agora aqui então, tem um modelo, né? Eles colocam como um modelo a ser seguido, porque ele tem, então, esses pontos aonde que, então, a secretaria entende que seria interessante o grupo apresentar informações, porque vai balizar a análise por parte da comissão, né? Então, aqui tem essas informações do cadastro, né, dados do cadastro, os objetivos do projeto, as justificativas, a descrição dessa realidade, ou seja, de que maneira que talvez esse meu projeto vai contribuir para mudar uma realidade que está posta nesse momento, ou vai, então, contribuir para continuar esse meu trabalho que eu já desenvolvo nesse meu grupo. Num primeiro momento, aqui os itens 5, o 4, 5 e 6, eu confesso também, eu não sei qual é o entendimento do Zé Renato, mas me parece que quando a gente começa a escrever ou detalhar os projetos nos itens 4, 5 e 6, quase que uma... O 6 nem tanto, porque, na verdade, são não, é o 6 sempre houve um desmembramento na comparação do ano anterior, né? Quase que é uma repetição de informações, mas vale a destacar que um está pedindo, então, realmente um detalhamento das metas, porque o tal das metas é que depois a secretaria são os instrumentos que ela vai poder falar assim, olha, a sua meta era fazer 15 apresentações, eu preciso que você comprove que você fez 15 apresentações. Então, por isso que essas coisas quantificadas em metas, é importante a gente se ater aqui, como que a gente quantifica e explicar como isso vai se dar na prática, no dia a dia da execução do seu projeto. E uma coisinha que mudou do edital passado para esse, os itens 5 e 6 agora, até então, no outro, ele era uma coisa só. E agora aqui a secretaria fez mais um desmembramento, que uma é a forma de execução e cumprimento das metas, e o outro é como que eu vou comprovar através da definição dos parâmetros. E aqui a gente vai em um exemplo. Estou me propondo a fazer, vamos lá, 15 apresentações. Essa é uma das minhas metas. De que maneira que eu comprovo que eu fiz 15 apresentações? Que tal, é a tal da definição dos parâmetros. Então, um parâmetro para comprovar pode ser fotos. Um outro parâmetro pode dizer que eu vou entregar o borderô dos dias das apresentações. Um outro elemento aqui de parâmetro é uma carta do teatro ou uma carta da instituição aonde eu fiz aquela apresentação. Ou seja, o proponente aqui, o grupo, é livre em dizer quais são os parâmetros que ele está se propondo e se dispondo a entregar como efeito de comprovação de realização. Mas, para cada uma das metas, pelo menos, você precisa dizer alguma coisa aqui enquanto parâmetro, tá bom? Isso é o que o edital exige. Alguma complementação, Zé? Não, eu só diria que esse 4, 5, 6 e 7, que é isso que você falou que não existia até um tempo atrás, isso vem com a Mirosk, né? São parâmetros que são dados na implementação da Mirosk ali por volta de 2016, mais ou menos, né? São os 4, 5 anos, não, são alguns anos que já vem com esse negócio, né? E com a implementação da Mirosk isso foi sendo detalhado. E aí eu só quero dar uma dica porque aconteceu muito comigo. Eu mandei o edital da edição passada, não peguei e eu vou mandar de novo. Eu preciso fazer esse desmembramento do 6 e do 7, se eu for mandar o mesmo projeto, e renumerar os itens todos depois. Porque entrou mais um número para entrar aqui no meio, né?
o que era 6 agora virou 6 e 7. Então, tem uma Exatamente. renumeração aí dos nossos tópicos do projeto, se você vai pegar o anterior de base para reescrever e tentar reaplicá-lo. É só isso. Boa, Zé, boa. Em termos do orçamento, então, a gente pode, ele é livre, o edital diz que você pode prever coisas nos mais variados campos de atuação aqui, né, desde pagamento de material de consumo, equipamento, seja lá o que for, e é óbvio, ele tem que dialogar com a sua proposta, né, de projeto, né, tentando manter essa coerência em termos de quantidade de meses que você está propondo em executar e por aí vai. No caso da cooperativa, eu acho que a gente são dois pontos que eu faço um destaque aqui. O primeiro, né, como todo cooperado sabe, que é necessário prever uma rubrica de encargos operacionais, que no caso da cooperativa é de 5% sobre o valor do projeto. Então, se você vai apresentar um orçamento que chegue no teto de R$ 400.000, você sabe que 5% de 400 mil é R$ 20.000 serão os custos operacionais da cooperativa. Então, você vai ter 380 mil para distribuir para as outras rubricas aí necessárias para a execução do seu projeto cultural, tá? Então, não esqueçam disso, porque se comi bola, não coloquei isso, e porventura o projeto venha a ser aprovado, quando esse recurso cair na conta da cooperativa, automaticamente há a retenção dos 5% sobre o valor da parcela. E daí você vai ter que já fazer um pedido de readequação, de reorganização desse orçamento. Então, muita atenção quanto a isso. E o segundo Júnior, item... Oi. desculpa, só em relação a isso aí, só para não passar. Então, esse 5% já é retido de cara. Então, naquelas 3 etapas que eu tenho que pôr orçamento, eu já ponho na primeira etapa, então, o desconto do... Não, é 5% sobre o valor de cada parcela. Se a minha Mas quando primeira... que você vai... Ah, sobre cada parcela. Tá bom, já valeu. O grupo Maravilha. recebeu a primeira parcela e essa parcela é de R$ 150 mil, por Então, exemplo. divide 40, 40 e 20. Sobre ela vai Tá. ser feita a retenção de 5%. Quando entrar a segunda Maravilha. parcela, mesma coisa, e na última parcela, idem, tá? E o outro item que eu Obrigado. gostaria de trazer uma atenção é o seguinte, sobre na hora de pensar sobre pessoas que vão compor a sua ficha técnica, que vão trabalhar nesse projeto, já compreender se essas pessoas terão nota fiscal para poderem apresentar, para fazer o recebimento, né, para poderem receber. Então, quais são as opções que, né, que cada profissional tem? A primeira delas é, sei lá, eu sou cooperativado a cooperativa. Essa é a primeira opção, né? Pode ser, que a gente chama que acontece por rateio. Então, eu tenho um rateio, né? O produtor lá do projeto vai solicitar o pagamento de determinada rubrica, e daí, sobre esse valor, esse cooperado terá descontos legais, no caso do INSS, e obrigatórios. Mas isso está recaindo sobre o pagamento dele. Para o projeto, se estava previsto R$ 1.000, vai sair da conta do projeto R$ 1.000, por exemplo. Então, maravilha. Uma segunda opção é que esse profissional seja uma MEI. Então, ele entrega a MEI dele para receber o valor correspondente do serviço que ele prestou. Maravilha. Terceira opção, ele não é cooperativado, ele não tem MEI. Ele talvez possa ser dono de um CNPJ, de uma CNPJ no campo cultural, sei lá, um CNPJ de uma produtora cultural. Ele pode apresentar nota para receber, desde que ele conste lá no contrato social dessa empresa. Então, me permita aqui, Zé, o Zé, por exemplo, contrato social lá da CAIS Produtora, CAIS Produção. Aí eu, Júnior, porventura vou trabalhar para um projeto e não sou cooperativado, não tenho MEI, mas eu sei que o Zé tem a empresa dele lá e fala assim, Zé, emite uma nota para mim para eu receber o projeto. Não é permitido. Só é permitido no caso se o Zé prestar um serviço para o projeto, porque daí o Zé vai comprovar. Eu posso emitir uma nota da CAIS porque o nome está no contrato social da CAIS. E a última, que eu digo que pode ser a última, dentre todas as opções, é a pessoa, então, não é cooperativado, não tem MEI, não faz parte de um
de uma empresa, né, não está no contrato social de uma empresa, essa pessoa poderá receber via RPA, que é o Recibo do Profissional Autônomo. Só que daí, esse daí, além de ter descontos para o prestador de serviço, ele gera um custo adicional para o projeto. E é esse pontinho aqui que eu quero chamar a atenção. Então, sei lá, eu tenho uma rubrica que eu vou pagar R$ 1.000 e eu vou pagar esse profissional por RPA, na verdade, esse pagamento vai me custar 1.200, porque pagamento do RPA há uma incidência de 20% de INSS patronal. É obrigatório. Então, a gente estava falando aqui, né, que já estão defasados, parará. Então, imagina eu talvez ter que colocar ainda mais 20% de um custo que talvez não precisaria. Então, na hora de compor orçamento, já converse com as pessoas, entenda qual vai ser a natureza de entrega de nota para que essas pessoas possam receber, tá bom? E por que eu digo isso? Isso foi tema da última Assembleia Geral do ano passado da cooperativa, de que o fomento à dança, a secretaria como um todo, ela tem uma portaria que permite que pagamentos de até um salário mínimo, quando não sejam de forma contínua. Então, eu vou trazer um exemplo. Precisei contratar uma costureira para fazer reparos nos figurinos do meu grupo. Não era nem costurar um figurino novo, é fazer um reparo. E isso vai custar, sei lá, R$ 400. O programa do Fomento à Dança permite, né, a Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo permite que valores de até 1.200, um salário mínimo, que sejam coisas pontuais, um recibo simples basta. Mas esse foi um tema trazido para a Assembleia da Cooperativa do ano passado, a partir de uma orientação do nosso contador de que, embora seja uma boa-fé da Secretaria de Cultura de São Paulo, não encontra um respaldo jurídico sobre ela falar que, no caso de dizer que a cooperativa teria que aceitar isso também. Porque quem dita a regra sobre recolhimento de INSS, no caso, é a Previdência, que é uma coisa federal. Então, por isso que, se a pessoa presta um serviço, automaticamente ela tem que, então, fazer o recolhimento do INSS. A cooperativa é obrigada. Então, por isso que a cooperativa, embora o fomento permita, a cooperativa não aceita. Então, de novo, a gente sempre bate nesse assunto. E, enfim, né, é só para a gente ter clareza disso, de que não é permitido, tá bom? Júnior, Sim. Júnior, os 20% do RPA são colocados, caso você use essa opção, em que rubrica? Eu posso daí criar uma rubrica de pagamento de impostos, por exemplo, e para deixar muito bem entendido para a comissão, eu posso lá, impostos, eu abro um parênteses e explico. 20% patronal sobre pagamento da rubrica de assistente de produção, tá? Porque daí eu sei que daquele valor total lá, que vai ser de, sei lá, ao longo do projeto, o assistente de produção vai receber R$ 5.000. Eu sei que 20% de R$ 5.000 é 1.000. Então, aquele imposto que eu estou colocando ali de R$ 1.000 corresponde àquilo lá, tá bom? Cleia? Não, eu ia lembrar, né, que às vezes a secretaria ela tem flexibiliza certas coisas que não podem ser flexibilizadas e no final quem paga é quem mandou o projeto, né? Vídeo que aconteceu com a Léo de Blanc, né? Que várias pessoas tiveram que pagar imposto de renda por falta de informação. Então, por conta disso, a gente tem, né, se orientado com o contador e a gente tem sido mais precavido em relação a isso, para ninguém ter que pagar o pato depois, né, por uma coisa que foi mal explicada pela secretaria ou que mudou no meio do caminho. E só para lembrando o que vem a ser uma cooperativa. Cada um de nós cooperados, nós respondemos solidariamente pela gestão da cooperativa. Embora nós tenhamos um conselho administrativo, Cleia, presidenta, Zé Maria, vice, o Kelso, acho que está aqui ainda, secretário financeiro e por aí vai, todos nós cooperados respondemos solidariamente. Se, porventura,
Ah, beleza, vamos seguir as orientações aqui da secretaria, não vamos aceitar recibo. Imagina, né? Aí lá na frente, a cooperativa é autuada pela Previdência de fazer o recolhimento retroativo de todo esse INSS não feito no tempo oportuno. Nós estamos, então, nos precavendo, seguindo a legislação, para que isso não venha a ser um problema futuro, porque depois, lá no futuro, é todo mundo que vai ter que arcar com isso, né? Então, é por isso que a gente segue, né? Por isso que foi essa orientação do contador e que foi ratificada em assembleia da cooperativa e, portanto, tá válida. E só um adendo aqui também, que é isso, né? A secretaria, ela abriu essa portaria, é uma portaria para atender, que acaba atendendo todos os programas da secretaria, mas ela foi pensada originalmente para atender os projetos do FAI, que é o programa FAI, que tem uma outra natureza de execução. O VAI é geralmente projetos menores, para pessoas que realmente têm dificuldade de ter uma sua representação jurídica, que são projetos, na grande maioria das vezes, se não me engano, é somente de pessoas físicas, né? Então, o proponente é uma pessoa física. Então, assim, a natureza é distinta. Então, por ser distinto, essa portaria ela também teria que ter sido exclusiva para esse programa, para atender, então, assim, que é louvável, mas é para esse tipo de programa, e não para o programa de comunicação, que tem uma outra lógica, né? Mas, enfim, cada CNPJ, cada proponente é livre em seguir o que talvez a secretaria sugere, e o que eu quero dizer é que, em termos da Cooperativa Paulista de Dança, não é aceito recibo, a não ser os recibos que são dentro da lei também. E é importante, talvez, eu sinalizar aqui. Quais são os recibos aceitos? Um recibo de locação de espaço, porque um recibo, para esses casos, ele é aceito. O recibo de um táxi, ele é aceito. O recibo de um aplicativo de transporte, o Uber 99, é aceito. Além da locação de equipamentos cenotécnicos, porque existe uma legislação que trata que, para alocar equipamentos cenotécnicos, a entrega de um recibo, ele está dentro da lei. Então, não preciso ter uma nota fiscal, né? Então, para esses casos, a cooperativa super aceita, porque está dentro da legislação. Tá bom? Aqui eles falam sobre o cronograma aqui, do item 10. É importante que essa letra B, uma coisa assim, eu vou preparar o meu orçamento inteiro, né? Uma tabelona lá que tem sei lá, 400 mil reais, é o projeto. Depois, esse item B aqui, eu tenho que separar o equivalente por etapas. Então, eu tenho a primeira etapa, eu tenho que saber que eu tenho que prever valores de 40% desses 400 mil reais, a segunda parcela também dentro dos 40%, e a última é de 20%. Por quê? O repasse das parcelas se darão nesses percentuais, né? Então, talvez eu estou programando. E por que isso é muito importante? Talvez eu tenha uma ação do meu projeto que é, entre aspas, aqui tá cara, é uma ação que vai consumir muito recurso financeiro, talvez no início do meu projeto. Eu vou receber vários artistas num festival que faz parte do meu projeto. Sei lá, estou aqui viajando numa possibilidade de projeto aqui. Fiz para eu manter essas pessoas aqui, pagar pelo serviço delas, alimentação, mais hospedagem, e consome um recurso grande, mas eu tenho que saber que o recurso da minha primeira parcela, ela tem que dar conta daquilo que estão propondo para a minha primeira etapa. Então, isso vai variar de projeto a projeto, mas é só um item de atenção, né? Um ponto de interrogação ali para para cada um de vocês se aterem. Para projetos que envolvam a produção de um espetáculo, é importante sinalizar a proposta de encenação, essa é obrigatória, né? Se tiver roteiro, que alguém é autor disso, que precisa de liberação, então tem que ter autorização já desde já. E esse item C é opcional, porque talvez eu não tenha ainda concebido cenografia, essas coisas. Mas em termos de proposta de encenação, isso aí é um item obrigatório. Lembrando que o programa do Fomento à Dança permite que as ações do meu projeto tenham, possam ser cobradas, né? Eu vou apresentar e eu não queria fazer de forma gratuita. Tudo bem. Lembrando que o máximo que você pode cobrar é de R$ 40 o ingresso, porque esse valor para a secretaria é entendido como
o ingresso a preços populares, tá bom? Mas, em termos de contrapartida, também fique livre em propor outras ou não propor nada, isso vai variar de projeto para projeto também. Feita a inscrição, que termina no sábado, a secretaria está na iminência aí de publicar no Diário Oficial o informe sobre quais as datas que vão acontecer a votação para a escolha dos membros da comissão, né? Que daí está um pouquinho mais aqui para baixo, falando, né? Então, cada projeto inscrito, cada proponente vai poder ir lá na secretaria, possivelmente vai ser no presencial, poder votar em 3 nomes da lista de todos os indicados, que foram indicados pelas instituições. Só para fazer um adendo aqui, no caso da Cooperativa Paulista de Dança, a cooperativa indicou Ângela Nolfi, Rodrigo Alcântara e Will Lima. Então, esses são os 3 indicados da cooperativa. Haverão os indicados de outras instituições, né? Então, esses nomes todos estarão lá à disposição e o proponente, o diretor, né, o responsável pelo núcleo, vota. Se, porventura, ele não puder ir votar, ele pode fornecer, está posto aqui, ó, então, ele pode fornecer uma procuração, aí tem as regras, tem que ser um documento original, assinatura válida, olha aqui, assinaturas digitalizadas não serão aceitas, é o único momento que, porventura, a Secretaria fala de assinatura digitalizada. O que mais aqui? Lembrando que daí a comissão é formada por 7 membros, 3 desses 7 são os mais votados, né, pelos próprios projetos que estarão concorrendo, o restante é indicado pela Secretaria de Cultura, e um deles é o membro da comissão, e a partir disso, daí começa a tramitar o tempo de análise desses projetos, e vem as fases seguintes, mas que dessas fases seguintes, daí a cooperativa faz todo o acompanhamento desses grupos da cooperativa que estiverem pré-selecionados, porque é a parte mais de encaminhamento de documentação complementar, documentação mais ligada à questão burocrática para fazer a efetivação do contrato, né, do termo de fomento. Zé, Renato, eu acho que seria mais ou menos por aí, não sei se você tem alguma coisa a complementar, e qualquer coisa, daí a gente também pode ir para alguma dúvida que possa ter aqui das pessoas que estão presentes. Não, Ju, eu acho que basicamente é isso mesmo, né? Assim, acho que só retomando uma fala sua ali do começo, né? A gente está num momento político muito ruim na secretaria, no município de São Paulo, né? Em que, desde quando a gente teve a queda do programa ali na gestão do Dória, Sturm, Lara, a gente nunca mais recuperou. Então, assim, é isso. Os valores são completamente defasados em relação a coisas que vários de nós já fizemos com valores até maiores do que isso. Eu cheguei a executar projeto de 18 meses com 600 mil reais, e agora é 400 mil, né? 18 meses com 600 mil reais há 7 anos atrás, né? Quer dizer, 400 mil agora é o que disso, né? Então, tá bem complexo isso, mas acho que isso faz parte da gente manter a briga e a luta política e esperar que uma hora a gente consiga voltar a discutir essa questão do programa em si, né? Em termos formais, acho que é bem dentro disso que você colocou, que a gente apresentou, esses comentários que a gente fez, acho que eles dão conta disso, que virou um grande formato, e como a gente está muito atrelado, né, e cada vez mais tem sido fiscalizado, a secretaria tem sido cada vez mais fiscalizadas em relação às exigências da lei que regula esse convênio, que é a Mirosk. A tendência é essa, o padrão, o projeto ser designado a uma forma cada vez um tanto quanto mais padrão, né? Assim, cada vez mais a gente tem uma apresentação padronizada, mais esses itens que estabelecem metas, objetivos, comprovações, porque é disso que trata a Mirosk, que é a lei que regula isso, né? Acho que acima disso, e é importante enquanto movimento, tanto da cooperativa, quanto da gente que trabalha com dança, quanto quem está aqui, quanto quem vem assistir, é esse trabalho que a gente continuamente também faz politicamente, no sentido de tentar recuperar a qualificação do programa em si, né? Se a gente não tivesse tido essa queda que aconteceu, eu imagino
que a gente estaria atualmente com projetos em torno de até R$ 1 milhão para 2 anos. Né? Se a gente viesse num crescente de limite que a gente estava vindo, eu imagino que a gente estaria perto de R$ 1 milhão, até R$ 1 milhão poder ser a proposta do projeto. Então, para mim, a briga sempre é essa, né? Para mim, particularmente, o que a gente tem que debater com a secretaria continuamente, enquanto movimento, classe, etc., é isso. Recuperar o valor do programa como um todo e o valor dos projetos para uma base mais real do que são os gastos atualmente. Mas, fora isso, como isso não está dando muito bem, acho que a gente vai... Acho que a apresentação é isso. Assim, agora é aberto para ouvir questões, comentários, críticas, perguntas das pessoas. Vai lá, Zé. Ô Zé, eu acho que está um pouco mais grave do que isso, porque assim, da último edital, não tinha verba para pagar os 400. Então, não é só que está limitado em 400, tem um valor que, se não cortar, não contempla todos os projetos. Já aconteceu isso. Então, eu acho que está um pouco mais grave até do que isso que você está falando, né, Zé? Zé, eu discordo um pouquinho dessa afirmação que a gente, recorrentemente, até eu ouço essa fala, né? Então, assim, se o programa, nessa edição, tivesse 8 milhões para 20 projetos, todos de 400 mil, seria a lógica do PROAC, e perderia a qualificação da comissão analisar os orçamentos. A nossa construção da lei foi de um diálogo com a comissão, que, inclusive, deveria avaliar os critérios e as bases do orçamento do projeto. A gente, mesmo nos tempos bons, que eu chamo isso, né? Naqueles momentos em que a gente tinha projetos de até 700 mil, também tinha corte. O que acontece é que os cortes eram menores. O que acontece é que vinha numa crescente de valor. O que acontece é que o programa como um todo era atualizado e o teto do projeto também era atualizado. Então, esse impacto que você fala, ele era um pouco menor. Mas eu acho que se o programa der conta do valor para atender todos os projetos no teto máximo, perde essa parte da análise da comissão. Você entende? Entendo. Eu digo assim, não obrigatoriamente ter que contemplar o teto máximo, mas se num edital, 10 projetos, tem 10 projetos que não está no teto máximo, está próximo, tem alguns anos que você não tem orçamento para contemplar isso. Isso já aconteceu. Isso também, tá? também. Eu concordo com você que a... Por orçamento, não por critério da comissão. Eu concordo que a comissão tem liberdade, mas a gente andou, em alguns momentos, ficando aí no limite que o teto não dava mesmo, aí teve que fazer isso. É mais lembrando disso, né? Lembrando que a nossa luta aí tem que continuar. Só isso. Mas não, eu concordo com você. Acho que são dois olhares para a coisa, né? Uma coisa é manter a possibilidade da comissão ter um olhar e poder pontuar questões, e, por outro lado, que é quando fica grave, é que a comissão não queria mexer, e você já participou de comissão assim, eu já participei de comissão assim, que a gente não queria mexer, porque os valores estavam razoáveis, e ser obrigado a mexer por falta de teto. Exato. Aí, acho que tem os dois polos da questão, né, Zé? Você tem razão. Você tem razão. E aqui, né, eu estou até abrindo o edital da 33ª edição. Eu posso até abrir, na verdade, o edital da 32ª, que é o primeiro edital do ano passado, né? Porque são 2 editais por ano. Mas aqui, deixa eu ver aqui. Para ver, na 33ª edição, que foi agora do segundo semestre de 2022, tinham 3 milhões, o edital era de 3 milhões, com projetos de até 400 mil, só que eu estava dizendo o seguinte, nessa edição serão selecionados até 10 projetos. E aqui a gente, nesse projeto aqui, está posto, nesse edital agora, 34º, está dizendo o seguinte, são 6 milhões, os projetos podem chegar até 400 mil reais, os orçamentos,
mas serão selecionados 20, não é até 20. Eu não sei se isso talvez você vai ter essa obrigatoriedade da seleção de 20 projetos, porque se houver essa obrigatoriedade, significa que esses projetos vão girar na casa dos R$ 300 mil efetivamente. E isso significa que é um corte de 25% aproximado para quem prevê orçamentos de R$ 400 mil, né? Isso é um detalhe. A palavrinha de até muda muita coisa. Porque talvez eu poderia, então, ser até 20, eu posso selecionar 17, 18, mas isso, com essa, talvez essa corte dessa palavra até obriga a secretaria, intencionalmente ou não, de fazer a seleção de 20 projetos, e isso é é um alerta aqui, né? E assim, matematicamente, a gente já sabe que vai ter no mínimo 25% de corte do orçamento, né, dessa 34ª edição, né? Que a comissão não vai ter opção de repente, não cortar ninguém, né? Ela vai ter que cortar porque é uma questão matemática, né? Zé, por favor. Júnior, item 4.3, até 20 projetos. Item 4.3. Para atender o disposto nesta edição, serão selecionados até 20 projetos. Pois é. Então retiremos o que eu acabei de dizer. Então, não, mas tem uma lógica assim, o que acontece quando você olha o edital de segundo semestre, acontece isso que você está falando. Por quê? A lei prevê até 30 projetos por ano. Então, se no primeiro eu selecionei 20, no segundo eu vou selecionar 10 para cumprir a cota dos 30. Né? Mas a primeira edição do ano, ela normalmente vem com até 20. Se selecionar 18, sobram 12 para selecionar no segundo edital. Tá. Sim. Pode selecionar 18. Pode selecionar 18. Não é proibido. Uhum. Bem, alguém aqui que está acompanhando? Tem o Wagner, tem mais quem aqui? O Daniel está por aqui ainda? Acho que não. Tá sim. Um de vocês tem alguma questão, gente? E se não, a gente vai encerrando por aqui, se alguém não tiver mais nenhuma contribuição também. Oi, boa noite a todos, todas e todos. Eu queria comentar rápido algumas coisas que eu escutei, assim. No início, a Cleia comentou, assim, do fomento estar desatualizado em relação à realidade do artista hoje. Aí eu queria saber, assim, o que poderia ser possível para aproximar a realidade do artista hoje da dança na cidade de São Paulo, digamos. E o Zé Renato, ele comentou de uma desestrutura, né, do edital. E aí eu queria saber dele se ele pensa que, como muitos projetos em dança, eles tendem a arruinar, a chegar ao momento do fim, né? A gente vê... Eu participei de vários projetos, algumas companhias e tudo, que eu vi o início e o fim. Assim, se a lei de fomento hoje ela tem uma estrutura que garante pelo menos ela durar mais uns 10 anos, ou você acha que não, que já está, que são os últimos suspiros dessa forma de resistência, né? Assim, de criar. O que é que vocês acham, assim? É mais ou menos isso assim, que eu pensei. E, assim, da questão da lógica, é muito curioso, é muito sensível. Você falou da quantidade, do valor que talvez não seja acessível a 20 projetos, se a proposta for de 400 mil para todas as ideias. E aí, será que não é possível? Que é complexo, né? Julgar a estrutura, mas se fosse pensado mais a quantidade de artistas criando,
no caso, contemplar 20 projetos por 300 mil, né, no limite disso. Não sei se é uma sugestão que cabe, né, porque as coisas, os valores como estão as coisas hoje, né, transporte, alimento e tudo, né, tá um pouco complexo. É isso, assim, que eu pensei, assim, e quis tentar compartilhar. Boa semana a todos, todas e todos. É isso. Não, fica aí que eu quero responder. Eu vou ficar. Vamos lá, Wagner. O que a gente pode fazer para mudar isso? Tirar os prefeitos e secretários neoliberais, que são a tendência das secretarias e da Prefeitura de São Paulo desde que o Dória assumiu. Isso é um projeto de destruição do Estado. Né? Então, agora a gente está fazendo uma crítica que vai muito além do programa de fomento à dança. O que existe desde que o Dória assumiu, existe uma coisa que chama Secretaria de Desestatização, que é um ser humano que tem cargo de secretário, que deve ganhar em torno de R$ 25 mil por mês, para vender o Estado para iniciativa privada. Isso é no nível municipal, isso é no nível estadual, e só não arrebentou no nível federal porque o Bolsonaro não foi reeleito. Porque senão a gente estaria completamente devastado daqui a 4 anos. Então, o que a gente tem no momento, desde o golpe de 2016, a gente tem uma estrutura neoliberal tecendo e regendo a organização política do país. Neste momento, eles estão no município, no estado e no governo federal, na figura do presidente da Câmara dos Vereadores, mesmo com o Lula sendo presidente. Então, a gente está conseguindo oferecer alguma resistência a esse projeto de desmonte do Estado, mas o que acontece é isso. O Estado é cada vez menor, cada vez que eles podem, eles privatizam mais coisas, privatizaram as ações artísticas dos céus para as OAS, privatizaram a EMIA, o próximo projeto é as casas de cultura, que é a briga que a gente está tendo agora. Então, por um lado da tua questão, a gente tem uma política macro que se estabeleceu no país desde 2016 com o golpe, que veio para fazer isso e estão seguindo uma cartilha. De outro lado, a gente tem que, fruto disso, a gente foi golpeado com tanta força que a gente ainda não recuperou força coletiva para promover debate. Eu não acho que a política do fomento à dança seja ineficiente ou esteja com seus dias contados, mas eu acho que ela mereceria uma revisão progressista. Fazer uma revisão da lei com essa Câmara que está aí agora é dar os últimos tiros de misericórdia nela e acabar com ela. Eu gostaria de no ano que vem, termos a eleição de um governo progressista, se vai ser o Boulos, se o PT vai ter alguém, se a gente vai ter alguém realmente progressista, e, com isto, termos maioria na Câmara progressista para fazer uma revisão adequada. Aí a gente pode recuperar um programa que, inclusive, foi ampliado sem aumento de verba. Né? Então, é nesse contexto que eu vejo. Cléia, te passo a palavra. Não, eu acho que é isso, né? É uma escola neoliberal, né? É uma escola neoliberal que forma secretários de cultura, que forma políticos que falam assim, não, nós vamos te escutar, vem aí e fala, né? Mas eles vêm, te escutam e fazem o que eles querem, né? Isso pelo menos é o que a gente tem visto. E no caso do fomento à dança, por exemplo, o que eu tenho visto, né? Eu acompanho o fomento desde o início, desde quando foi criado. Eu fui contemplada pela primeira vez em 2018. Eu acho que teve um avanço, sim, para esse olhar da produção
da produção dos territórios que acontecem nas periferias, dessa pluralidade e diversidade de corpos e de propostas, nessa visão descentralizada e decolonial, né? Tem esse olhar que eu acho interessante, mas, por outro lado, a gente perdeu esse olhar para a precarização do trabalho do artista, né? Então, né, a gente acabou de ver o Zé Renato, antigamente você tinha, as pessoas faziam um projeto de 18 meses com proposta de 600 mil reais, 500 mil reais, 700, né? Hoje, você não consegue ter uma equipe de mais de 5 artistas, né? E eu ouço falar de artista, de bailarino, estou falando né, de bailarino, de peão, né? que vai pôr a mão na massa, ganhando R$1.000, ganhando 1.500, né? Quem consegue se manter com esse valor, né? A pessoa tem que ter 2, 3 trabalhos fora, né? Ou trabalhar em 2, 3 companhias, ou dar aula para caramba. Então, esse tipo de desatualização que eu estou falando. É o preço do feijão, né? Que há 7 anos atrás tinha um valor e em 2023 tem um valor e você tá com salário defasado. Quando você tem salário, né? Quando você tem um projeto que você pode ter 12 meses, 8 meses, né, de cachê, não paga o teu aluguel, né? Então essa é a realidade que a gente tá vivendo hoje e que está precarizando os trabalhos, sim, dos artistas, né? Então, assim, a gente entra, né? A pessoa nova entra, fica feliz porque entrou, porque está participando desse mercado, porque está atuando na área artística, mas, ao mesmo tempo, vê seu trabalho precarizado, porque não consegue, né? Assim, acaba também uma outra questão, acaba se desarticulando politicamente, porque acho que também quem está com fomento não pode perder articulação, né? Porque quando você pega um projeto, aí você vê de dentro que a coisa não é bem assim, né? Que a coisa não é tão colorida como dizem. Mas eu vou pedir para complementar a fala da Cleia de novo. Cleia, se você me permite, eu quero só comentar uma coisa também que eu acho isso. Wagner, existe um aumento, é uma das coisas, assim, Cleia, Zé Maria, eu e muitos outros, né, que acompanharam a aprovação da lei lá em 2005, né? É uma coisa que é linda, que é maravilhosa da lei de fomento e das leis de fomento, todas elas, fomenta a dança, fomenta o teatro, vai 1, vai 2, e todas elas, que é o aumento da demanda se deu pela eficiência da política, o que mostra que a política é boa. Então, quando a gente estava lá atrás, em 2002, 2003, 2004, pensando a lei de fomento, parecia que atender 30 coletivos por ano fosse um número razoável para a cidade, pelo que se tinha de ideia de mapeamento, talvez colonizado, do que era a produção de dança na cidade de São Paulo. Parecia ser um número bom. Fruto da política, com gente participando do grupo, estudando, fazendo formação, o boom das universidades, que colocou um monte de mão de obra, de gente, de pé de obra nas companhias, formações de dança, céus vocacionais, etc. As pessoas que se formaram com as companhias que começaram a política do fomento, começaram a pleitear a mesma política com toda a razão. Além disso, também esse aumento do escopo que a Cleia falou, da questão decolonial, da questão territorial, que foi ampliada mais recentemente, é um fato. Tudo isso fez um aumento muito grande da demanda. Então, eu diria que hoje, fácil, se a gente ali em 2005 imaginava por um mapeamento colonial que tivéssemos 60 grupos, hoje, numa perspectiva decolonial e territorial, eu digo que fácil 150 a 200 grupos que tentam trabalhar constantemente.
e a política não acompanhou esse aumento. É esse o lugar que eu falo que é uma pena que a gente não teve mecanismo para fazer a... Então, hoje a gente tinha que contemplar ter um programa de 30 milhões para 60 coletivos. É isso que tinha que ser um programa de fomento hoje, se fosse acompanhar a evolução que é fruto da eficiência da política. Então, a política é boa. Isso eu gosto de marcar. A política não é ruim. A política ela é boa. E isso prova o quanto que, em termos de gestão pública, está longe de se atingir uma das metas do Plano Municipal de Cultura, que era ampliar o número de grupos artísticos contemplados em programas de fomento, barará, ampliar o recurso para esses programas já existentes e criação de outros novos, imagina. Eu queria fazer uma falazinha rápida, convidar todos que estão aqui. Lembrei da fala da Inti na live de ontem, né, da Paulo Gustavo, que o Zé, Cléia, todo mundo estava lá, que uma das oportunidades que a gente tem agora para lutar por política estruturante é a Lei Paulo Gustavo. É uma brecha, porque vai ter que ter esse diálogo do federal, estadual e municipal. Então, esse imbróglio sobre conselho que a Secretaria Municipal está fazendo e tudo, acho que é uma oportunidade. Então, no dia 12, 13 ou 14, a gente está escolhendo essa data, né, Zé? O Zé vai estar fazendo uma live sobre a Paulo Gustavo dentro do fórum. Não vai fazer? PROAC, Zé. PROAC. Ah, tá. Então, desculpa. Assim que tiver mas vai vir a da Paulo Gustavo assim também. Que tiver a da Paulo Gustavo, vai ser um pouquinho mais para frente. A cooperativa resolveu que a gente vai estar junto fazendo, né? Ou seja, assim, não vai ter uma da cooperativa e uma do fórum. E como bem lembrou a Inti ontem, a Paulo Gustavo é uma oportunidade da gente estar pensando a plano municipal, conselho, né, as políticas estruturantes. Então, acho que é um caminho, nesse momento, que a gente tem para retomar o debate sobre... Porque o Fomento é um programa dentro de um plano municipal de cultura, dentro de um plano estadual. O Fomento não é uma política em si, ele é um elemento, é um programa dentro de uma política estruturante, né? Então, nós vamos retomar isso, espero que a gente consiga, através da Paulo Gustavo, avançar. Tá? É isso. Obrigado aí. Respondeu, Wagner? Oi, boa noite. Respondeu. Gratidão. Mas, ok. É que eu pensei, né? Parece que eu estou intuindo que as tendências estão indo mais para Paulo Gustavo. Eu posso estar equivocado, mas sou completamente ignorante até então nessa ferramenta. Mas estão tendendo mais aí para cinema, né? Eu não sei. Não, né? Então, as notícias estão chegando à mente cinema. É para ir para o cinema. Não é verdade. Vai ter uma grande verba para o cinema, mas tem verba para as outras áreas também. Mas mais importante do que as verbas é essa obrigatoriedade da implantação dos sistemas que ela traz embutida na lei. É disso que o Zé está falando. Uhum. A Paulo Gustavo é uma lei emergencial, ela vai acontecer uma única vez. Só que ela pode trazer frutos estruturantes se for feito um bom trabalho. É disso que a gente está falando. Não dela em si, mas do que ela vai deixar de legar. A potência de legado que ela tem é muito importante se a gente conseguir aproveitar e conseguir lutar dentro dessa janela que ela vai trazer. Gente, eu acho que a gente pode ir encaminhando, né? Zé, Renato, obrigado mais uma vez. Cléia, o Zé Maria, o pessoal que está aqui, enfim, o Wagner ficou até aqui o final, e sobretudo para quem vai, a gente sabia, né, que a gente ia gravar isso, vai disponibilizar, então, bom proveito para vocês que assistiram isso agora nas redes sociais da cooperativa, que nós disponibilizamos esse vídeo. Se não deu tempo, talvez, para essa edição do Fomento, 34º, que já estamos caminhando para o seu encerramento, né, que termina no sábado agora, ele serve, com certeza, para outros momentos, para estruturação de projetos para as próximas edições e por aí vai, tá bom?
Obrigado, gente. Um bom descanso para todos. E a gente se vê com certeza já já, né? Porque é tantas ações que estamos todos juntos nos encontrando. Então, é assim, até já já. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado aí a vocês, viu? Tchau, tchau, até mais. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.